noite. Estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate, um programa que procura discutir o progresso do Piauí e a melhoria do ambiente de negócios. O tema de hoje é o movimento empresarial no Piauí, especialmente o movimento industrial. Temos como convidado duas pessoas que tiveram e têm até hoje grande atuação nesse segmento. Temos o Dr. Francisco da Chaga Lages Carvalho, que é engenheiro eletricista pelo IME, é empresário e é ex-presidente da Associação Industrial, hoje CIEP. O outro debatedor é o Dr. Gilberto Diego Veríssimo Pedrosa, engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro, empresário e também ex-presidente da antiga Associação Industrial do Piauí. O nosso tema, como dito, é o movimento empresarial no Piauí, e sempre que nós iniciamos um programa, a gente passa uma pequena síntese do tema para que as pessoas se situem com as informações que a seguir serão discutidas. Então, alguns dados históricos interessantes sobre a criação desses movimentos empresariais no Piauí. A primeira entidade do Piauí, já tem mais de um século, é a Associação Comercial Piauiense, que foi fundada em 1903, em Teresina. Depois nós tivemos a FIEP, a Federação de Indústria do Estado do Piauí, que foi fundada em 1954, em Parnaíba, e também a Federação do Comércio Varejista do Piauí, que também fundada em 1954, só que a Federação do Comércio em Teresina. E a Associação Industrial do Piauí, de Teresina, começou com esse nome, foi fundada em 1966, tendo como sede Teresina. A associação teve o nome inicial de Associação Industrial de Teresina, depois ela se tornou AIP, Associação Industrial do Piauí, englobando todo o estado, e recentemente mudou o nome para CIEP, mudou seu estatuto, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. A primeira associação industrial, essa de Teresina, foi fundada em 5 de janeiro de 1966. Seu primeiro presidente foi o saudoso empresário Raimundo Nonato Portela de Melo, Raimundo Portela, como era conhecido. Na sequência, houve uma série de presidentes, o João Freitas, o Dr. João Costa de Almeida Freitas, que foi presidente de 70 a 71, Firmino da Silveira Soares, que é o pai do ex-prefeito de Teresina, saudoso Firmino Filho, José Luiz Martim Maia. Foi na gestão dele que ela passou a ser denominada Associação Industrial do Piauí. Depois nós tivemos a presidência do Francisco da Chaga Lages de Carvalho, que é um dos nossos debatedores aqui presente. Depois veio o Joaquim Costa, que foi um grande presidente. Depois nós tivemos o capitão Freitas, Francisco Antônio Freitas de Souza, que também teve uma atuação relevante, Jorge Lopes, Elano Sampaio. Aí lá no último dessa lista nós temos o Gilberto Diego Veríssimo Pedrosa, que também é um dos nossos debatedores aqui. Continuando, aí teve a minha gestão, Ezequias Gonçalves Costa Filho, de 2009 a 2013, Joaquim voltou, Gilberto voltou, e chegamos agora ao atual presidente Raimundo Andrade de Santos Júnior, que é o presidente atual da associação, hoje CIEP, Centro das Indústrias do Piauí. A grande obra que os piauienses aspiravam era a hidrelétrica de Boa Esperança. Até então, a energia em todo o estado, inclusive em Teresina, era energia térmica, por lenha, era muito precário e era uma grande trava para o desenvolvimento do Piauí. As obras da hidrelétrica de Boa Esperança iniciaram no governo Castelo Branco, em 1964, e terminaram em 70. Houve muitos piauienses envolvidos e lutando por essa hidrelétrica. Eu tenho orgulho de dizer que o meu pai, Ezequias Costa, foi um dos que mais batalhou e lutou por essa hidrelétrica. Um outro fato interessante da história do Piauí o que era também uma questão muito almejada e sempre discutível e polêmica, que é o Porto de Luiz Correia, os estudos e as obras tiveram início em 1980. Em 1992, durante o governo Freitas Neto, na gestão do secretário de Fazenda
Moisés Reis, foi promulgada a primeira lei de incentivos fiscais, uma lei que visava atrair empreendimentos de fora para o Piauí. Em 1994, nós tivemos o Pacto Piauí, que foi um movimento espontâneo, organizado pelas entidades empresariais, mas sob a liderança da Associação Industrial do Piauí. Tivemos uma importante chegada de uma importante indústria no Piauí, que foi a Bunge Alimento. Ali a data que está constando na cartela está errada, é 2007, está constando ali 2017, esse número 1 aí seria um 0. Seguindo ainda alguns fatos relevantes, em 2010, isso é uma coisa muito interessante, em 2009, antecedendo as eleições de 2010, os empresários se reuniram e fizeram o Fórum Piauí 2020, onde faziam propostas para o progresso do Piauí. A chegada da Suzano foi anunciada um ano antes, em 2009, e ela, inclusive, já participou dessas discussões do Fórum Piauí 2020. E, posteriormente, a Suzano, já tendo feito uma série de ações aqui no Piauí, desistiu do seu projeto no Piauí e se voltou integralmente para o seu projeto no Maranhão. E também houve um momento em que nós tivemos quase em vias de termos a reforma do aeroporto de Teresina, e por volta de 2012 nós perdemos essa oportunidade, né? Então, basicamente, são esses os fatos relevantes que a gente queria citar, mas eu queria começar propriamente pedindo vocês dois para traçarem seu perfil pessoal, profissional, como vocês chegaram até aqui, como foi a vida profissional de vocês. Bom, eu fiz engenharia na PUC do Rio de Janeiro, né? E meu primeiro emprego foi calculando numa empresa de projetos, uma multinacional de projetos francesa, chamada Estroazer. E nós estávamos calculando o metrô do Rio de Janeiro. Então, eu participei do cálculo da estação do Catete, da estação do Largo do Machado, da Praça José de Alencar. E eu já havia passado antes no concurso para o DNR lá no Rio, e o DNR já há algum tempo estava me chamando e tudo, e eu terminei, achei que estava também fazendo pós-graduação na PUC, e eu achei que indo para o DNR eu teria maior facilidade de concluir mais rápido esse curso de pós-graduação em estruturas na PUC, né? Então, eu fui para o DNR, lá, em pouco tempo, eu assumi algumas responsabilidades, como eu fui alçado à condição de coordenador de todos os projetos do DNR no Piauí, Ceará, Maranhão e Pará. Era tudo que eu queria, né? Porque eu podia vir mais aqui à minha terra, o Piauí, e fazer alguma coisa pelo Piauí. E eu nunca perdi essa ligação com o Piauí, né? Então, por exemplo, todas essas pontes que foram projetadas aqui no Piauí, essas da João 23, lá da rodoviária, fui eu que coordenei o projeto delas no Rio de Janeiro ainda, né? Então, surgiu a construção dessa ponte lá da rodoviária, né, aqui em Teresina, e eu mexi os pauzinhos para vir para o Piauí para fazer essa ponte. Mas eu só passei 6 meses nessa obra da ponte, porque assumiu a Prefeitura de Teresina o Zé Raimundo Bona Medeiros. E ele me convidou para ser presidente da ETURB. Passei 4 anos na ETURB. Depois disso, meu sogro era ligado à área do café, né, da indústria do café, e também do arroz, e terminou que eu terminei também entrando nesse ramo. Assim, nós criamos uma indústria chamada Cevap, que hoje é uma das maiores indústrias do segmento do Piauí. Depois nós fundamos, eu e o companheiro Ezequias, que está aqui presente, uma fábrica uma renovadora de pneus, e também eu tenho investimento na área de construção civil, que nós estamos fazendo loteamentos. Então, minha vida sempre foi essa de indústria, sou muito ligado à indústria. E você, Francisco?
Bom, a história do Gilberto é muito rica, a minha não chega tanto, porque é o seguinte, eu só exerci atividade privada. Eu nunca tive essa experiência, que considero a experiência do Gilberto muito boa, no setor público. Então, desde o início, quando eu acabei meu curso de engenharia, eu saí daqui de Teresina com 16 anos, concluí meu curso secundário no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e imediatamente ingressei no vestibular do Instituto Militar de Engenharia, no IME, lá no Rio, que era considerado, eu sou da terceira turma de civis lá do IME, e foi assim, sempre um desafio muito grande, porque você sair daqui do Piauí, eu sempre fui uma pessoa que ajudei meus pais a alimentar, a prover a família, e não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu cheguei a vender bilhete de loteria na rua, ainda digo até qual é meu sonho, era vender um bilhete premiado, não era nem eu ser o premiado, era vender um bilhete premiado. Vendi alguns até para o pai do Ezequias, aqui, que era o deputado Ezequias Costa, de grata memória, mas foi assim um desafio grande chegar lá e conseguir, inclusive, fazer um curso de eletricidade, talvez ainda por aquela antiguidade de cuidar das lamparinas, então eu escolhi exatamente engenharia elétrica. Concluído o curso, eu retornei aqui para o Piauí e eu comecei a dirigir uma empresa chamada CBP, Companhia de Betume do Piauí. Essa empresa fabricava um produto novo, que era a emulsão asfáltica, que podia ser aplicada à temperatura ambiente. Isso era assim, uma revolução em termos de inovação. E posteriormente, logo em seguida, eu criei a empresa que trabalhou com a eletricidade, na eletrificação de quase todo, de muitos dos 225 municípios do Piauí, que na época eram só 114. Mas essa empresa começou a funcionar na época exatamente da eletrificação, que foi a época do primeiro governo do Alberto Silva, que também era engenheiro eletricista, era apaixonado por isso. Mas é isso aí. Então, quando chegou em 2010, nós decidimos encerrar as atividades da KV, porque as coisas foram ficando cada dia mais difíceis, mas nós chegamos a trabalhar em 16 estados do Brasil, de São Paulo até o Amazonas, Roraima, por aí tudo. Em todos esses lugares nós andamos construindo e andamos trabalhando, sempre com contrato com a Telebrás, com a Petrobras, com a Eletrobras, que eram as concessionárias do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia. Então nós decidimos fechar porque não dava mais para suportar o nível de pressão de você às vezes trabalhar e não receber, e as coisas iram por esse lado aí. Mas eu não atribuo a esse fechamento uma coisa também definida, sem atribuir a ninguém que o fulano de tal foi culpado por isso, por aquilo. Não existe, isso aí é uma contingência de quem está na iniciativa privada. Você um dia pode ter que sair de um lugar para outro, e isso aí não é culpa de ninguém, é a própria coisa que acontece por conta de você estar numa atitude de risco. A atividade empresarial é uma atividade de risco. Mas eu ainda continuo aqui empreendendo e animado, e não só empreendendo, como aprendendo. Tanto que com 63 anos, em 2011, eu ingressei numa faculdade de Direito para estudar Direito e concluí em 69, com muito orgulho de ter conseguido cursar essa universidade sem faltar aula, o mínimo possível, e com toda a vontade que eu ainda tenho até hoje de continuar aprendendo. Nós traçamos esse breve histórico e numa conversa que eu tive com a professora Valtéria é uma conhecida historiadora e que está fazendo pesquisa para escrever a história desse movimento empresarial do Piauí. Ela não vai se centrar na história da Associação Industrial, mas em todo esse movimento, envolvendo outras entidades e tal. E eu fiz uma pergunta para ela sobre que ela achava que eram, qual que tinha sido a motivação, e ela disse que nós estávamos vivendo, em 1966, um boom de 2 anos, a Revolução foi em 64, né? E em 66 já estava havendo um movimento no sentido de desenvolvimento, os piauíes já estavam inflamados com a ideia da Boa Esperança e segundo ela, isso inspirou, teria sido a hipótese dela, faz uma afirmação, isso teria inspirado esse movimento empresarial, que foi, nós
já não somos meninos, né? Mas foi anterior a nós, né? Tanto é que os pioneiros não estão mais, né, no nosso convívio, né? Mas aí, Chico, você de nós é o que participou mais nessa época. Como que você acha que foi o movimento que gerou a inspiração para a criação desse movimento empresarial? A gente sabe que a energia é um dos principais insumos da indústria. Então, não haveria como a indústria se desenvolver se não tivesse energia. Então, daí, desde o início da associação, em 66, por aí, havia esse apelo permanente para que a Boa Esperança, que já era um projeto antigo, saísse do papel. E isso foi feito, tanto que aqui, Teresina, eu ainda sou do tempo, mas aqui está me deixando mais novo, eu ainda sou do tempo que eu era em casa, eu era encarregado das lamparinas, por isso que talvez eu tenha escolhido ser um engenheiro eletricista, porque era uma tortura você estar sempre preparando aquela lamparina todo dia. E nesse período, em 68, foi o período exatamente onde Boa Esperança chegou aqui em Teresina. Antes a energia começava às 6 horas da tarde, quando dava 9 horas, desligava a usina. E aí, nesse regime, não haveria como você desenvolver nenhum setor industrial. Então, a semente da Associação Industrial de Teresina veio desse tempo aí, com aqueles dois primeiros, que foi o Raimundo Portela e o Brito, Brito Pinheiro. E daí para frente, daí em seguida, o João Freitas, que era ligado com a área comercial, ele também se voltou para empreender na área da indústria. Com a usina Livramento, se associou com o Auditores Leal, e aí eles ajudaram muito nesse aspecto de buscar essa condição de consolidar Boa Esperança para atender de energia não só Teresina, mas o estado como um todo, porque havia outros locais em que a gente também precisava de energia. Esse programa, na sua sequência, ele é dividido em 3 blocos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Nos espere, que estaremos retornando breve, para nós continuarmos discutindo. Vamos discutir no próximo bloco um pouco desse movimento empresarial, as coisas que ocorreram, e no último bloco nós vamos discutir um pouco, usar experiências desses dois aqui para discutir um pouco o progresso do Piauí, quais são as opções que nós temos. Então, por favor, nos espere, que estaremos retornando breve.